Um bom dia a todos os nossos amigos ouvintes. Está começando mais um episódio do Pod Panelinha do GH. Um bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. Um bom dia aqui ao meu amigo Eric. Bom dia a todos do curso de Gestão Hospitalar aqui de Terra Alta. Bom dia, meu amigo Augusto. É um prazer enorme estar podendo apresentar esse podcast junto contigo. Sejam todos bem-vindos ao nosso podcast acadêmico, Pod Panelinha da GH, onde transformamos a pesquisa em uma aventura intelectual empolgante. No episódio de hoje, vamos apresentar um ponto do livro As Três Metodologias, de Elizabeth Teixeira, e realizaremos uma sessão de perguntas e respostas com as acadêmicas em gestão hospitalar, que são as nossas convidadas, Alice Evangelista, Andresa Selena e Eliette Chagas. E juntos com essas convidadas, vamos explorar o fascinante universo acadêmico. Prepare-se para uma jornada de aprendizado e diversão enquanto mergulhamos fundo no conhecimento. Prontos para essa experiência enriquecedora? Vamos lá! Vale ressaltar também que nós não iremos abordar o livro todo, apenas o ponto 2.1 que fala sobre conhecimento e ciência, de como conhecermos o mundo. Bem, para começarmos a nossa entrevista, quero convidar a discente Alice para responder a nossa primeira pergunta. Bom dia, Alice. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast e fique à vontade. Alice, com base no livro As Três Metodologias, como a autora Elizabeth Teixeira define os elementos constitutivos do conhecimento e qual é a relevância desses elementos para a compreensão do conhecimento? Bom dia e seja bem-vinda, Bom Alice. dia, Eric. Bom dia, Augusto. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. É um prazer estar aqui com vocês hoje. É com imensa satisfação que eu estou aqui. Muito obrigada por terem me convidado para responder algumas perguntas. E já respondendo a sua primeira pergunta, a autora Elizabeth Teixeira, ela define os elementos constitutivos do conhecimento como sendo o sujeito, o objeto e a imagem. E aí ela vem falar que o sujeito ele é responsável pelo ato de conhecer, representando a consciência cognoscente, que nada mais é do que a nossa capacidade cognitiva para aprender alguma coisa. Já o objeto é o que o sujeito pretende conhecer, ou seja, aquilo que está sendo investigado. E a imagem é o ponto de coincidência entre o sujeito e o objeto, onde a consciência cognoscente se identifica com o objeto. É basicamente isso. Você também me perguntou qual é a relevância, né, desses elementos para a compreensão do conhecimento. Bom, essa relevância ela reside no fato de que eles representam os componentes fundamentais do ato de conhecer. O sujeito é quem realiza a atividade cognitiva, o objeto é o alvo desse conhecimento e a imagem é o ponto de contato entre os dois. Inclusive, compreender esses elementos nos ajuda, né, a analisar como o conhecimento é construído e como a relação entre sujeito e objeto desempenha um papel crucial nesse processo. Perfeito. Agora, Alice, me diz uma coisa. Como o texto descreve a conexão entre a filosofia e a metodologia científica e qual é o papel da epistemologia nessa conexão? Excelente pergunta, inclusive. O texto ele destaca a conexão entre filosofia e metodologia científica, pois ambas buscam questionar o mundo e promover o conhecimento. A filosofia ela é vista como interdisciplinar e interrogativa, aplicável a várias disciplinas científicas. Essa ligação se baseia na natureza questionadora das duas áreas que compartilham o objetivo de investigar e compreender profundamente o mundo ao nosso redor. E qual é o papel da epistemologia nessa conexão? Bom, ela é fundamental nessa conexão, pois ela se dedica ao estudo do conhecimento e como o adquirimos.
Ela fornece ferramentas e métodos para analisar o conhecimento científico e melhorar a metodologia, desempenhando assim um papel crucial na conexão entre filosofia e metodologia científica, oferecendo uma base conceitual para a reflexão crítica sobre a pesquisa e a construção do conhecimento. Perfeito. Agora irei fazer pergunta à nossa próxima convidada, Andresa. Andresa, seja muito bem-vinda ao nosso Pod Panelinha. Bom dia, primeiramente. Irei fazer a seguinte pergunta. Bom, a seguinte pergunta é: o texto ele destaca a distinção entre conhecimento intuitivo e conhecimento baseado em raciocínio. Como essas duas abordagens se complementam e se relacionam com a busca do conhecimento? Bom dia, rapazes. Bom dia às minhas colegas de entrevista e bom dia a todos os ouvintes. Bom, Augusto, para responder essa pergunta, é válido ressaltar que esse texto ele destaca a distinção entre o conhecimento intuitivo e o conhecimento baseado em raciocínio. O conhecimento intuitivo, ele atinge o objeto de forma imediata, sem aquela necessidade de intermediários. Já o conhecimento baseado em raciocínio, ele ocorre quando o objeto de conhecimento é apresentado de forma indireta, através de uma série de julgamentos e modos discursivos. Mas é claro que essas duas abordagens, elas se complementam e se relacionam com busca do conhecimento de maneiras diferentes, claro. Porque o conhecimento intuitivo, ele pode ser útil em situações que precisamos de respostas rápidas ou ideias imediatas, e nos permite capturar essas informações do nosso subconsciente. O conhecimento baseado em raciocínio, ele faz uma análise mais detalhada e aprofundada e envolve a aplicação de lógica, análise crítica e argumentação para chegar a conclusões baseadas em evidências sólidas. Ambas essas abordagens têm o seu lugar importante na busca pelo conhecimento. Muito bem, agora iremos passar nossas perguntas para a próxima convidada. O meu amigo Eric estará direcionando a pergunta à próxima convidada, que é a nossa amiga Eliette. Perfeito. Agora, Eliette, como o conhecimento do senso comum se desenvolve e é transmitido ao longo do tempo? E qual é a relação entre o conhecimento do senso comum e a ciência? Bom dia, Eric. Bom dia, Augusto. Bom dia, meninas. Bom dia a todos os ouvintes. É gratificante estar hoje aqui. E respondendo a sua pergunta, Eric, sobre o senso comum, o senso comum ele é transmitido ao longo do tempo de forma sistemática, né? Por meio das experiências de vida das pessoas, né? E adquirida de maneira natural e espontânea, muitas vezes sem um método formal de aquisição de conhecimento, também baseado em experiências empíricas, rotineiros ou ocasional com a realidade. Essa relação do conhecimento do senso comum com a ciência, de fato, né, serve como base para a construção da teoria científica. Assim, a ciência muitas das vezes baseia-se nas experiências e observações do conhecimento, desenvolve hipóteses e teorias mais elaboradas. Portanto, o conhecimento do senso comum é a base em que constrói as teorias científicas de forma que não se separam, mas se pode sofrer modificações à medida que a ciência avança e oferece novos entendimentos e novas descobertas. Obrigado a todos os nossos ouvintes que nos acompanharam até aqui. Um abraço especial também para a nossa professora Neila Cabral e um abraço também especial para a nossa turma de Tecnologia em Gestão Hospitalar. Obrigado.